Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo legal. Aqui mais uma vez gravando um vídeo aí para o canal Jim Gomes, direto de Portugal. Aqui tá vindo um carro, deixa ele passar. Passou. Então hoje eu vim aqui neste lugar maravilhoso gravar esse vídeo para vocês. Eu já tenho aqui um vídeo deste lugar no canal quando eu iniciei há 3 anos atrás. Então eu vim aqui nesta paisagem para contar para vocês um pouco da minha realidade, da minha experiência de viver em Portugal há 18 anos. Como eu disse no vídeo anterior, que eu iria contar um pouco dessa história. Então a história é longa e por isso não vai ser possível eu contar em um vídeo de 20 minutos, 25 minutos. Então vocês aguardem que eu vou ter a segunda parte, talvez a terceira parte. O intuito hoje não é mostrar totalmente este lugar, mas eu vou estar aqui fazendo um pouquinho aqui da panorâmica para vocês. Eu vou deixar aí algumas imagens no vídeo, no final do vídeo, que é para vocês aí apreciar esta natureza que é aqui ao lado da minha casa praticamente. É um lugar que passa carro, por isso pode ser ter algum momento que vão me interromper, mas eu escolhi esse lugar aqui muito top para vocês. Então pessoal, também falando que eu não quero desde já também induzir as pessoas que estão querendo vir para Portugal e vir de forma implanejáveis e também falar que a minha experiência pode não ser a sua e nem a sua ser a minha. Cada um tem um modo de vivência e por isso depois aí nos comentários, né, há pessoas que dizem assim, tá induzindo as pessoas a virem para Portugal e tal, imigração irregular e tal. Eu não faço isto. Eu conto aqui a minha realidade no meu canal, o meu irmão e também a minha cunhada que chegou recentemente. E por isso eu vou contar um pouco aqui da saída do Brasil. E depois eu disse lá no vídeo que eu iria contar como eu me tornei cozinheiro. Deixa eu passar para cá um pouquinho, ver se não vem nenhum carro. Porque não vai dar para contar neste vídeo tudo. Então eu fiz assim por tópico. Eu falei, vou iniciar contando desde quando eu saí. Quando chegar nesta parte que eu já estou em Portugal, eu vou seguir com um outro vídeo. Então pessoal, é assim, eu tenho agora no momento tenho 42 anos. Contei a minha idade para vocês. Muitas pessoas queriam saber, né? E eu saí do Brasil, eu tinha 24 anos. Eu já fiz os meus 25 anos aqui em Portugal. Foi no ano de 2005. E eu vou contar um pouco de onde eu saí, né? Um pouco assim da história familiar resumida, que é para vocês aí terem a noção que não é fácil. Talvez uma pessoa do interior, nascida no campo e que tenha, todos, né, têm as suas realidades. A minha eu vou estar contando aqui para vocês. Então eu saí do Brasil em 2005, eu vim de uma família de agricultores, né, no caso, porque o meu pai era agricultor e minha mãe era professora, até a 4ª série, professora leiga na fazenda. Ela trabalhou por 30 anos, mas eu agradeço muito o ensinamento que ela deu. Eu ainda cheguei a estudar com ela até a 3ª série, porque ela só dava até a 4ª série e depois a gente teria que ir para a cidade. Quem tinha condição ia, quem não tinha, infelizmente, não conseguiu, né, avançar. Mas ela sempre incentivava os alunos delas quando chegava na 4ª série, ou que saía, os pais levarem para ficar talvez em uma casa de parente, ou talvez aqueles que tinham condições compraram casa e eles foram. E ela ensinou muita gente. É a dona Francisca, que vive em uma comunidade rural entre o município de Caravelas, no extremo sul da Bahia, e Teixeira de Freitas. Então eu agradeço muito a ela e muitos. Então saí de lá, como eu disse, eu era filho, né, dessas pessoas simples, né, humilde, de zona rural. Eles também nasceram no campo, mas a minha mãe teve esse não sei se foi um dom ou um conhecimento, né, e também com ajuda de outras pessoas também e dela mesma própria, ela conseguiu trabalhar durante esses 30 anos na área do ensino e nós seguimos toda essa veia do ensino. Então aí é que eu vou começar o vídeo, né? Eu trabalhava na área da educação, eu fiz a minha formação geral, que lá na minha região fala, né, formação geral, e eu não tinha a formação adequada para trabalhar na área da educação, como vocês sabem, na área da pedagogia.
A minha irmã também já estava seguindo no ramo, e como a minha mãe tipo aposentou, né, parou de trabalhar, a minha irmã foi e passou para o lugar da minha mãe lá na comunidade, onde trabalhou também por alguns anos. Hoje em dia ela não trabalha na comunidade, mas trabalha em outro município pertencente à comunidade, uma cidade vizinha, um povoado vizinho. Então eu trabalhava, né, normalmente. A princípio eu saí do campo com 11 anos, fui para a cidade com o meu irmão, que é o meu irmão Sandro Gomes, que participa aqui do canal, o meu sobrinho, que também é considerado meu irmão, porque foi registrado no nome dos meus pais, então é meu irmão. Fomos para a cidade para terminar os estudos, porque a escola tinha fechado. Só depois de 1 ano ou 2 foi que minha irmã, depois dos trâmites todos e tal, ela também ainda estava terminando a formação dela, ela foi trabalhar lá, mas nós já não poderíamos estudar com ela, já não voltamos, né? Então ficamos na cidade, foi momentos assim difíceis, né? Que as pessoas quando vão do campo para a cidade, né? A realidade é totalmente diferente. E minha mãe pensava assim, tinha medo da gente não se envolver com coisas erradas. Não quero dizer que as pessoas que vão do campo para a cidade toda envolvem com coisas erradas, mas a probabilidade é muito maior. Então, tivemos aí essa oportunidade de ir. Os meus irmãos não tinham a idade adequada para estudar na escola pública, foram para uma escola privada, né? Ali 1 ano mais ou menos. E era aquele transtorno, mas os meus pais sempre buscando o nosso bem-estar, a nossa educação. Estudar sempre era bom e tal. Então, como eles não tiveram oportunidade de avançar muito, então eles queriam que nós avançássemos até quando pudesse, e assim foi. Então eu tinha aqui em Portugal, e agora ele já não mora cá, mas os sobrinhos e a irmã ainda vivem cá, em Portugal e na Suíça, e fica entre lá e cá. E meu colega que morava aqui em Portugal, que era meu vizinho, é meu colega ainda, né? Só não está morando aqui agora. Se ele um dia ver esse vídeo, ele vai agradecer muito, né? Eu estou aqui falando o nome dele, contando a história dele, não vou falar o nome, mas ele sabe. E a irmã dele também, que me ajudou muito, que já morava cá. Ele era filho de um vizinho nosso, que ainda é, né? Pessoas excelentes, pessoas 5 estrelas. Sempre quando ele estava morando aqui em Portugal, que eu acho que ele veio para Portugal, ainda era na moeda de escudo, era no ano de 2000, acho eu. E ele voltava ao Brasil e perguntava se alguém de lá da região não queria vir para Portugal. E a gente perguntava, mas lá em Portugal é bom? Que a gente sempre pergunta, né? É bom de ganhar dinheiro? A gente sempre perguntava. E ele dizia, olha, enricar não enrica, porque se enricasse, né, ele já estava riquíssimo, porque morou aqui tantos anos e ia e vinha e tal. E ele dizia, mas é um país assim muito calmo, tem uma qualidade de vida assim boa, e a pessoa pode comer, pode beber e arranja trabalho muito fácil. E eu disse assim, então eu vou ver um dia, pode ser que eu vou. Eu acho que ele foi no Brasil umas 2 vezes, sempre a gente tinha a mesma conversa. Aí depois o meu outro vizinho também queria vir para Portugal e não tinha coragem de vir sozinho. Então ele foi, conversou comigo. Eu na época eu trabalhava aí voltando, né, a questão da área do meu trabalho, que eu, como eu disse, tinha feito a formação geral e eu não era adequado para trabalhar na área da pedagogia. Portanto, a prefeitura do meu município deu a oportunidade para as pessoas que já estavam atuando, mesmo que não era da área, ter a formação, uma pró-formação da área da educação. Foi excelente. E eu comecei a fazer essa formação, que era montes de livro, e era encontros, mas também sempre participei de algumas coisas da comunidade, grupo de jovem. Lá é o centro da comunidade. Na minha casa, os meus pais sempre foram ligados assim em prol do próximo e tal, então a gente já tinha toda aquela vivência, só que eu não esperava que eu ia parar numa sala de aula, né? Nós seguimos assim a veia da minha mãe, e, né, através dos estudos e tal, a gente, claro, foi assim um pouquinho mais longe do que ela, mas não quer dizer que as pessoas de antigamente, que tinham só até a 4ª série ou até a 5ª série, não sabiam nada, pessoal, porque a minha mãe
ela na área da matemática, na área de muitas áreas, ela domina aquilo, mesmo ela hoje debilitada e com os problemas que ela tem de saúde e tal, ela domina aquilo, não precisa nem de calculadora, não precisa de livros. Ela, olha, uma pessoa que sabia muita coisa e sabe até hoje, que ela ainda é viva, graças a Deus. Então, voltando aí essa história do meu trabalho, né? Eu disse assim, eu vou fazer o Proformação, vou estar aqui uns 3 anos, 4 anos trabalhando, mas só que eu sempre tive aquela coisa que um dia eu ia sair do Brasil. Não é que eu vivia, vamos dizer assim, uma vida ruim, vamos dizer assim, mas vocês sabem, né, que os jovens, muitos jovens que vão me assistir, ou quem não é jovem também, tem sempre aquela curiosidade como é que é o mundo lá fora, cá fora. E eu sempre pensava isso. Então só que eu pensava muito em ir para os Estados Unidos. Que aí veio uma colega minha que trabalhava junto comigo, já me conhecia, né? Nessa época a gente não trabalhava juntos ainda, mas ela já me conhecia e ela era muito mais velha do que eu e disse que ia para os Estados Unidos. Aí aquilo me incentivou mais ainda. Eu disse, então eu já não vou para Portugal, eu vou para os Estados Unidos. Só que o meu dinheiro, pessoal, era muito pouco. Na época o meu dinheiro não dava para mim chegar nos Estados Unidos, eu acho, nem pelos coiotes talvez não dava. E eu fiquei com medo de pegar dinheiro com as agiotas e tal, e me endividar e depois não conseguir entrar, porque eu acho que é muito arriscado, eu não tive coragem na época. E pronto, e aí eu falei assim, acho que para os Estados Unidos, acho que não dá, vamos ver para Portugal. Aí depois, como eu já falava com o meu colega, né, quando lá ia, olha aí que paisagem bonita, dando aqui uma pausa, mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo que lugar lindo, pessoal? Maravilha, né? Uma hora eu vou vir cá fazer um vídeo só para mostrar para vocês, para os recém-chegados aí no canal, porque agora também, né, hoje em dia eu já tenho aqui esta câmera melhor e tal, então acho que vocês vão gostar. Aqui no meio da cidade, um lugar lindíssimo. Então, continuando aqui a história. Aí eu disse assim, aqui tem uma pontezinha, continuando a história. Então eu disse assim, então vou ver se dá para Portugal. Eu não tenho muito dinheiro, mas eu vou juntar e tal. Aí o meu colega que estava com medo de vir para Portugal também, né, disse assim, então eu vou junto contigo. Eu falei, então vamos organizar. A cidade na época não tirava passaporte. Então nós para tirar o passaporte lá, o mais próximo era São Mateus no Espírito Santo ou Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas não, Teixeira de Freitas é onde eu moro. Lá não tira até hoje. Era Porto Seguro ou São Mateus. E eu disse assim, olha, vamos combinar um dia para a gente tirar o passaporte. Pensei que era um gatinho que estava ali, um gato aqui em cima do muro, mas não era, é uma sacola preta. E vamos combinar para a gente tirar o passaporte e para a gente começar a formar essa viagem. Mas primeiro eu tenho que avisar lá a diretora da minha escola, né? Avisar as coisas, né, que eu estava fazendo, que eu participava de muita coisa e tal. E tem mais história aí para frente. Vocês ficam aí que tem muita coisa. E aí nós organizamos, né? Depois de conversar com toda a direção da escola, eles disseram assim, não, você não vai sair daqui. Boa tarde. Não, você não vai sair desse trabalho não. Quem é que vai ficar no seu lugar? Assim, lembrando que eu fazia o Proformação, eu trabalhava 2 turnos, estagiava, né, no caso, porque era um estágio e trabalho ao mesmo tempo, que eu era auxiliar de ensino, e também lecionava também a aula inglesa, porque eu estava fazendo um curso de inglês numa escola privada, que eu pagava do meu dinheiro, né? Eu já estava, acho que no 2º ou 3º ano já, que eu já tinha feito em outra escola também, mas esta eu achei que era melhor, e eu mudei e pagava lá, e fazia 2, 3 vezes por semana, mesmo trabalhando, dava 2 turnos, era uma correria, pessoal, vocês nem imaginam. E depois, eu também não tinha transporte naquela época, eu andava mais, era no transporte público que pertencia ao meu trabalho. Nesta época eu já tinha voltado um pouco para a casa dos meus pais na fazenda, que ficava entre as 2 cidades. Eu estudava
em Teixeira, que era a cidade maior, e trabalhava em uma cidade pequena chamada Juerana, que é município de Caravelas. Então eu vinha num ônibus às vezes de manhã, como eu não tinha transporte, ou às vezes com vizinhos, e depois meio-dia, quando eu não trabalhava de manhã, eu ia meio-dia no ônibus da escola, trabalhava de 1 até as 4h30, 5 horas, e depois regressava. E às vezes tinha que pegar um outro ônibus que vinha da cidade de Teixeira de Freitas, trazer alunos também, para mim ir até a escola, que era para mim terminar as minhas formações, né, e tal, os meus cursos. Não parava, era sempre a correr, sempre a fugir para um lado e para o outro. Era muito cansativo, mas também, né, recebia já mais ou menos naquela época. Mas vocês sabem, né, para a gente juntar um dinheiro no Brasil, tanto lá quanto aqui, é muita dificuldade. E aí, né, falei com o pessoal lá da minha escola, da minha diretora e tal, os meus coordenadores e tal, falei com eles, e eles disseram assim: não, você não vai sair, a gente não vai encontrar outra pessoa para colocar no seu lugar e tal. Eu falei: encontra. Aí eles disseram assim: então depois a gente acerta tudo direitinho. Eu trabalhei lá nessa escola durante 3 anos e meio, quase 4 anos, e depois, quando foi para finalizar tudo, né, os meus alunos, tanto os pequeninos que eu estava estagiando, que era do curso da Proformação, quanto os grandões, que eu também já trabalhava com eles, né, lecionando a língua e tal. Aí eles disseram: não vai não, professor. Até hoje eu tenho muitos amigos lá na cidade que eu trabalhei, né, inclusive a minha cunhada é desta cidade, mas ela era novinha na época, ela não tem muitos conhecimentos de quando eu andava lá, e nem eu conhecia ela muito bem, mas foi uns momentos assim muito gratificantes que ficou para a vida. Então essa foi um pouco da minha trajetória, né, de lá de 2005, quando eu saí, né, até agora 2022, que eu estou vivendo aqui em Portugal. Por isso, quando dá as datas comemorativas, vai fazer 18 anos em fevereiro, dia 12 de fevereiro, eu gosto de estar contando aqui, porque às vezes as pessoas veem a gente num país e tal, mas não sabe da dificuldade que a pessoa passou até chegar aqui, né? Não sabe de onde é que veio. Então todo mundo acha assim que às vezes é fácil, diz assim: ah, fulano talvez já tinha dinheiro, já era rico, não sei o que. Eu não era rico, não era rico. E depois, vou contar para vocês, para a gente organizar essa viagem, pensa tipo assim, numa ansiedade e tipo assim, numa dificuldade, né, para mim juntar o dinheiro, mesmo que eu não ganhava muito pouco, mas eu também ajudava os meus pais. Eu, minha irmã já trabalhava, todo mundo trabalhava. Minha mãe, que já estava aposentada, mas mesmo assim trabalhava com outras atividades para, né, tipo, incluir mais na renda familiar. Que a gente sempre morou na zona rural e tinha muitas plantações, e meu pai e tudo, mas aí tem outras histórias que eu não vou contar aqui, porque senão vai ficar muito longo. Era de quando, né, eu trabalhava com os meus pais também, mais novo e tal, ajudando a colher as agriculturas, né, as coisas da agricultura e tal, mas eu não vou contar aqui. Eu vou contar só mesmo de quando eu saí até quando eu cheguei aqui em Portugal, essa história mais internacional, vamos dizer assim. A outra vai ser no outro vídeo e tal, como eu disse, vai ter vários vídeos relacionados a essa comemoração dos 18 anos, que vocês vão estar vendo aí no canal. Então, falando a respeito dessa vinda para Portugal, né, a dificuldade de juntar o dinheiro, estou aqui atrás de uma sombra, a dificuldade de juntar o dinheiro, porque pobre, né, e para juntar dinheiro é uma coisa que eu nunca vi, não dá. Você tenta de um lado, não dá, tenta do outro, não dá. Aí depois as pessoas cogitavam assim: ah, mas se seu dinheiro não dá, pega com a agiota. Eu falei: não, Deus me livre, porque depois eu não dou conta de pagar o agiota, ele ainda vai fazer mal à minha família. Aí eu juntei, né, tinha um dinheirinho já na minha conta e tal, e recebi o seguro-desemprego, acho, né, o seguro-desemprego na época. E fui juntando, aí a gente marcou. Isso a gente planejou a viagem mais ou menos no meio do ano, que era para vir no final do ano. Só que aí depois acabou, como eu tinha que fazer toda essa transição, né, do meu trabalho para outra pessoa e tal, e preencher papelada e isso tudo.
que eu não era concursado, mas eu era contratado, e não podia abandonar aquilo assim de uma hora para outra. E o medo também, né? Tinha medo, estava assim meio ansioso e tal. Para os Estados Unidos, eu falei logo com minha colega que não dava, ela foi, vive lá até hoje. Não sei a forma que ela foi, se foi clandestina, se foi com ajuda de parente, porque ela já tinha lá alguns conhecidos e parentes nos Estados Unidos. Mas eu não consegui na época devido a esse aqui, olha, meu dinheiro não dava. Então, ela foi, morava na Flórida até quando eu falei com ela, em Boca Raton ou Boca Raton, não sei como é que pronuncia aí, eu acho que é Boca Raton, e em Miami. E tá bem, graças a Deus, acho eu. E assim foi essa dificuldade para me juntar o dinheiro. Eu tinha, na época, eu estava começando a fazer um pequeno investimento em bovinos, que a gente, como tinha lá, tem, né, a terra. Graças a Deus a gente conseguiu comprar mais um pouquinho. E eu falei assim, eu agora vou desfazer desses. Não era muito não, gente, era 3 cabeças de gado, de boi, né? E então eu desfiz, eu acho que foi de 2 para não acabar tudo, né? Minha mãe disse assim, não vende tudo não, né, meu pai? Nem que a gente arranja aí um dinheiro, aí pega umas 2 aposentadorias e te dá e tal. Eu falei, não, não precisa não, mãe, eu tenho aqui um dinheiro, eu tenho um dinheirinho guardado na poupança, que dá para me comprar a passagem, e tem mais um dinheiro que eu juntando com essas 2 cabeças de gado, dá para mim levar e passar lá talvez um mês, por aí. Aí conversei com o meu colega e tal, já estava conversando com ele, né, quanto é mais ou menos que precisava e tal. E ele disse-me e eu disse, então tá bem, depois a gente vai organizar essa viagem. Estou indo aqui com a tal pessoa que eu disse que era o meu colega que estava com medo de vir, né, querendo criar coragem um no outro. Aí, pessoal, acabou que eu consegui, né, juntar o dinheiro, né, da viagem. Eu lembro muito bem que a passagem na época custou 2.600 e poucos reais. Foi 2.600 e poucos reais. Eu não sei quantos dólares que era na época. Não sei também quanto é que estava o euro na época. E eu troquei, eu vim com 800 euros. Espera aqui o carro passar. E então eu juntei 800 euros para trazer, porque este 800 euros era para quando eu chegasse cá em Portugal, eu pagar o aluguel, né? O meu colega disse, vocês vão ficar na minha casa durante uma semana ou 2 até vocês conseguirem o primeiro documento, que é o contribuinte, e depois vocês vão encontrar um outro lugar para vocês, que era eu, o meu colega que estava criando coragem para vir, e mais um outro colega dele, que não era colega meu, mas era colega dele, que já tinha vindo. Ele tinha vindo primeiro e o meu colega acabou vindo em dezembro e eu só vim em fevereiro, 12 de fevereiro. Por isso que faz sempre ano em fevereiro. Aí eu fui comprar essa passagem com minha irmã. Eu já tinha terminado todos os meus trâmites de trabalho, né, fechado lá, o meu contrato já não ia renovar mais, já tinha pessoas em vista para eles contratarem e tal, e fechei lá o meu curso da escola, que eu estudava na escola de inglês e tal, e preparei, comprei mala, e minha mãe e meu pai ansioso, falava assim, ei meu Deus do céu, vai ser o primeiro que vai sair daqui de casa para tão longe, e a gente ficava ali naquela ansiedade, e eles também, e eu também, né? Aí contava os dias e tal, tá faltando uma semana, tá faltando 2 dias. Aí eu fui na agência com minha irmã, como eu tinha assim, era o dinheiro da passagem, né? E mais o dinheiro para mim comprar os euros. A minha irmã disse assim, eu vou contigo, porque também, né, sempre é bom a família dar um apoio, quando a gente tem família, que dá assim aquele incentivo, aquele apoio. É muito bom para o seu psicológico, para o seu desenvolvimento quando você quer fazer determinadas coisas. Uns ajudam, os outros atrapalham, mas graças a Deus a minha ajudou e eu agradeço muito, muito a eles. Aí fui para a agência, comprei a passagem, comprei a passagem, né? Aí disseram assim, olha, a gente tem passagem aqui para vir por Espanha e por Itália.
nós não podemos colocar você para vir direto para Lisboa, porque disse que naquela época, né, meu colega disse assim que por Lisboa na época poderia a imigração pegar a gente, né, me pegar e depois fazer deportação como fazia e às vezes faz, né, mas pronto, isto é outro vídeo, história para outro vídeo. E eu disse, tá bem. E ele foi, mandou uma carta convite para mim na época. Boa tarde. Mandou a carta convite para mim na época e eu disse, tá bem e tal, e eu organizei. Aí depois não deu para mim vir em dezembro, como eu disse, vim em fevereiro e embarquei. Aí a dificuldade, na minha cidade na época não tinha aeroporto e eu fui para Vitória. Embarquei, eu lembro o dia que eu saí lá de casa, como diz aquela música do Leandro e do Leandro Leonardo, né? O dia que eu saí de casa, se eu não me estou enganado, com a minha malinha. Eu lembro que eu fui para a cidade num caminhão do leite do vizinho. Essa história ficou marcada para sempre, pessoal. Vocês veem como são as coisas. Fui num caminhão do leite um caminhão que carregava leite do vizinho, porque nós não tínhamos carro naquela época, graças a Deus hoje em dia tem, não tá lá muito novo, mas tem. As coisas melhoraram bastante. Não foi eu que comprei, pessoal, foram eles, tá bem? E então eu saí no caminhão do leite e fui com minha malinha. Eu lembro que foram mais alguns vizinhos de carona que chama bulé, né? De carona nesse dia, e eu fui. Eu não sei quem é que foi comigo, não lembro se foi minha mãe que foi até a cidade ou se foi a minha irmã. E depois eu embarquei para Vitória. Cheguei lá, o meu primo morava em Vitória na época, o meu primo que morou aqui em Portugal também 11 anos e que agora mora no Brasil. Dormi lá em Vitória e no outro dia eu fui para o aeroporto de Vitória para pegar um voo para o Rio de Janeiro, para depois de Rio de Janeiro vim para Madrid, na Espanha. Aí eu embarquei, acho que foi, eu tenho a passagem guardada até hoje. Embarquei em Madrid 9 e pouca da noite, se eu não me engano. As rotas dos aviões passam praticamente quase em cima da minha casa, cá na Bahia. E o meu pai sempre morreu tendo o sonho de viajar de avião. E ele ficava vendo os aviões, ainda às vezes até meio baixo, passando, né, grandalhão. E ele dizia assim, ei, meu filho, um dia vai passar nesse avião aí, para ir para Portugal. E foi mesmo. Aí, né, eu saí do Rio de Janeiro 9 e pouco e embarquei para Madrid, para depois de Madrid embarcar num avião para vir para Lisboa. Levei, eu acho que 11, se eu não me engano, 11 horas ou quase 12 horas de voo. Nunca mais chegava, com ansiedade. A minha irmã, minha família no Brasil, toda ansiosa. A minha irmã até deu, como é que fala, disenteria, mal-estar de tanto ansiedade. E eu disse assim, não, gente, fica tranquilo. Naquela época lá em casa ainda não tinha telefone, pessoal, telefone fixo, nem internet, não tinha, é verdade, não tinha nem luz na época, luz elétrica. Não tinha, tava com o projeto Papô, que foi eu que ajudei, né, em nas atividades que eu fazia lá na minha comunidade, como eu disse que eu participava de muita coisa. Assim, e eu trabalhei também num projeto que era do governo federal, que era de alfabetização de jovens e adultos. Então, através desse projeto, para além do outro que eu já trabalhava na prefeitura, eu trabalhava nesse da área da educação, que era na minha comunidade voltado para as pessoas idosas ou pessoas que não eram alfabetizadas. Então, a partir desse projeto, eu fiz um mapa de todas as famílias que precisavam de luz elétrica na época, junto com os meus alunos, né, que eram os moradores, e nós fizemos esse mapa que depois fomos até Brasília e tal para apresentar isto para o governo, que era na época para a instalação da energia elétrica. Graças a Deus hoje em dia tem luz elétrica, tem, já ia esquecendo desse detalhe, um detalhe importantíssimo que não podemos esquecer nunca. Aí hoje em dia temos energia elétrica, depois, né, logo a seguir teve energia elétrica. Na época a gente estava construindo uma casa enorme, que era o sonho do meu pai, que vocês vão ver aí depois quando eu estiver no Brasil, for no Brasil. E tem internet, tem muita coisa, graças a Deus. Nada a ver de quando eu saí de lá, né, que as coisas eram muito mais difíceis. Então já vou nos 30 minutos aqui de vídeo, mas a coisa tá ficando muito legal, né? Então, pronto, eu saí do Brasil, do Rio de Janeiro, cheguei em Madrid e depois de Madrid vim para Lisboa. Aí
Aí eu vou parar neste vídeo e depois vocês vão ver como é que foi a minha chegada cá em Portugal, que eu vou fazer um outro vídeo continuando a história. Uma história longa, pessoal, como eu disse para vocês, não dá para contar toda num vídeo, porque ainda passa muita coisa, né, que a gente não consegue lembrar de tudo. Mas espero que vocês gostem do vídeo. Aí a demora, mas vocês viram logo que vídeo de história é um vídeo longo. E no próximo vou contar a partir de quando eu cheguei em Portugal. Eu parei em Lisboa. Eu agora fiquei no aeroporto de Lisboa, tá bom? Um beijo para todos vocês. Tchau.